Quero agradecer a Unialfa por nos ceder aqui seu estúdio para as nossas gravações. E nesse momento eu quero chamar a sua atenção para um tema importantíssimo: superação. Falar de superação, nós vamos ter um texto básico lá em 2 Samuel, no capítulo 12, e começar a falar dele, do capítulo 12 de Samuel, falar naquele momento ao qual Davi se prostrou. Ele estava ali prostrado, jejuando, buscando a Deus para o filho que estava doente, o filho de Betseba. Naquele momento é que eu quero chamar a sua atenção aqui agora para o seguinte: naquele momento que ele estava prostrado, a palavra diz que no 7º dia a criança veio a falecer. Por que eu quero que você fique atento aqui? Por que tem a ver superação? E é isso que eu quero te chamar a sua atenção. Naquele momento que Davi percebe que a criança já tinha falecido, ele levanta, ele vai simplesmente tirar as suas roupas, se lavar e vai se ungir e vai para a casa do Senhor. Mas o que é interessante, eu não quero ficar preso nesse momento, que também é uma passagem incrível, mas foi quando ele voltou e foi se alimentar. Quando ele foi se alimentar, os seus servos fizeram um questionamento para ele e disse para ele: mas, Senhor, enquanto seu filho estava vivo, você estava lá prostrado, você estava lá jejuando, você estava chorando, e agora que a criança faleceu, você não está nem aí, você não está chorando, você está aqui se alimentando. E o que eu quero que você entenda é aqui que eu vou te trazer hoje ensinamentos. Nessa primeira parte desse podcast, nós vamos falar de 3, mas nós vamos concluir com 5. Nós vamos ter uma outra parte, ao qual nós vamos concluir essa parte da superação. Nessa primeira parte nós vamos falar de 3, e a primeira já está aqui. Quando os servos de Davi chegaram até Davi para poder questionar ele. E aí é esse passo que eu quero chamar a sua atenção. Por quê? Porque nesse momento você já vai aprender um passo para superar, para você ter uma vida de superação. O primeiro passo que você tem que entender é o seguinte: é entender como você vai fazer para superar o que as pessoas vão te questionar. Então, o questionamento das pessoas é o primeiro. É isso que eu quero chamar a sua atenção aqui. O que as pessoas falam de você? O que as pessoas estão criticando? O que as pessoas estão criando para ver você caído, caída? E aqui que é importantíssimo. Então, o primeiro passo para uma vida de superação, nós entendemos dentro da palavra de Deus que quando Davi estava ali, ele foi questionado. Então, pessoas vão te questionar. E o que você vai fazer com esse questionamento dessas pessoas? Qual vai ser o seu comportamento diante delas? Porque a vida vai te questionar, pessoas vão te questionar, sua família vai te questionar. E qual é a sua reação diante desse questionamento? Você vai ficar paralisado? Você vai ficar paralisada? Você realmente vai acreditar no que eles falam? Ou até mesmo você já está acreditando em você mesmo, dizendo que você não consegue, que você não vai dar conta? Qual é o seu comportamento diante dessa situação? Qual é a situação ao qual que você se depara com o questionamento das pessoas? Davi se deparou com o questionamento, mas Davi não é à toa que era homem segundo o coração de Deus, e ele falou muito claramente: ei, quando a criança ainda era viva, eu tinha esperança que Deus poderia salvá-la. Agora que ela morreu, já era, perdeu. Então não vou ficar lamentando. E aqui eu quero trazer o segundo ensinamento. Preste muita atenção. O primeiro é saber lidar com os questionamentos das pessoas. Segundo, quando as pessoas questionaram Davi, ele retribuiu em uma resposta maravilhosa, que foi essa: já foi, é no passado. Então, esquecer das coisas do passado. Primeiro, saber e entender sobre o questionamento das pessoas. Como lidar com o questionamento das pessoas. Segundo, esquecer as coisas do passado. O passado serve para ensinamento. Quem vive no passado não consegue construir nada. Quem vive no passado começa a criar dentro dele algo que chama transtornos da mente. Começa a ter depressão, pânico. Quem vive no passado não vai conseguir se desenvolver. Então Davi nos ensina isso hoje. Lembra de todas as técnicas que eu falo, elas são extraídas de dentro da palavra. Então, primeira coisa, como lidar com os questionamentos das pessoas. Segundo, esquecer do passado. Viva. Lembre-se, o passado é para te ensinar. Se você errou, levanta e continua, porque esse erro você não pode cometer mais. Você aprendeu a não fazer mais.
Então entenda tudo isso e siga em frente. E aí a gente entende um outro passo de um outro ensinamento, para a gente concluir essa primeira parte desse podcast sobre superação. A terceira é esquecer das coisas desagradáveis. E Davi nos ensina muito isso quando ele fala, ei, a criança já foi. Não é que não teve sentimento. Não é que eu estou dizendo aqui que você não vai sofrer, que você não vai ter dor. Não estou dizendo que quando você deixa de olhar para o passado, naquela situação ao qual você estava numa posição difícil da sua vida, não estou dizendo aqui que é fácil. Não estou dizendo aqui que é tranquilo, que é simples. Eu sei do que eu falo, porque eu prego o que eu vivo. Eu sei o quanto é difícil. Mas eu quero dizer um negócio para você agora. Vale a pena. Quando você saber lidar com o questionamento das pessoas, quando você esquecer do passado, você não dá aquela importância para o seu passado e simplesmente para que o seu passado é um ensinamento e que você tem que esquecer das coisas desagradáveis, esqueça. Não deixe que essas coisas agradáveis sejam uma âncora na sua vida, para você ficar ali preso, presa ao seu passado. Esqueça das coisas agradáveis. É fácil? Não é. Mas se esforce. Como eu ensino em várias técnicas minhas, se esforce. Faça com que esse pensamento saia da sua cabeça. Como diz Billy Graham, o primeiro olhar eu posso não evitar, mas o segundo eu posso. O pensamento chegou até a sua mente, beleza. Se ele veio e você não evitou, joga ele fora. Mas ficar pensando nele, aí depende de você. E se você pensa, vai gerar emoção. E gerando emoção, vai gerar comportamentos inadequados. Então, o que eu quero que você entenda nessa primeira parte desse podcast sobre superação. Aprender a lidar com os questionamentos das pessoas. Você está sabendo lidar com os questionamentos? Você está sabendo lidar quando as pessoas criticam você? Você está sabendo lidar com as pessoas quando elas olham para você e dizem que você não vai conseguir? Você está sabendo lidar com as pessoas quando elas olham para você e dizem que não vai dar certo? Que esse sonho seu é muito grande? Você é um tal sonhador? E qual que é a sua importância que você está colocando no seu passado? Você está vivendo só lá no seu passado e não dando ênfase para o seu presente, planejando o seu futuro? Ou você está simplesmente só pensando em coisas desagradáveis? Como que você está lidando no dia a dia com todas essas opções que eu te dei aqui agora? São 5. Eu falei 3. Saber lidar com os questionamentos das pessoas, esquecer as coisas do passado e esquecer as coisas desagradáveis. Essa é a primeira parte desse podcast. E nós vamos concluir ele agora na segunda parte. E é por isso que eu quero que você entenda. Se você quer ter uma vida de superação, siga esses 5 passos. Esses 5 passos do sucesso para você ter uma vida de superação. Você vai superar as suas dificuldades, você vai superar todas as aflições, todas as suas dores, todas as suas perdas. E entenda, são 5 passos. Eu te falei 3. No próximo, nós vamos falar os 2 últimos passos para ter uma vida de superação. E eu quero aqui agradecer e lembrando, papai te ama especialmente. No próximo episódio, eu vou falar dos outros 2 passos para a gente concluir essa vida de superação. Que Deus abençoe vocês e te aguardo no próximo episódio. Quero agradecer à Unialfa por nos conceder esse espaço ao qual nós estamos aqui gravando esse podcast. Se você quer conhecer mais da Unialfa e viver uma vida de superação, acesse www.unialfa.com.br e viva uma vida extraordinária. E Jesus abençoe a todos vocês, lembrando, papai te ama especialmente.